Ok, pessoal, vamos lá então. Vamos dar continuidade aqui de onde a gente parou antes aí do feriadão, ok? Antes do feriado, a gente estava trabalhando, né, com o livro branco, né, esse livro aqui, livro introdutório, e aí eu pedi para que vocês lessem os capítulos dele até o capítulo 4, né, desse livro aqui, ler, praticar, fazer as atividades até o capítulo 4, para que vocês fossem, né, introduzidos nessas três estruturas de controle aqui. Então, até o capítulo 2, vocês trabalham, né, com a estrutura sequencial, né? Até o capítulo, na verdade, até o capítulo 3. Até o capítulo 3 vocês trabalham com a estrutura sequencial. No capítulo 4, vocês trabalham com a condicional. E no capítulo 5, trabalha com a estrutura de repetição, né? Então, na verdade, eu pedi para que vocês lessem até o capítulo 5. E aí eu passei também para vocês a leitura de alguns tópicos desse livro azul, né? Lembro que eu passei para vocês a leitura do capítulo 1, né, conceitos básicos, até esse item 1.8. E depois a leitura dos capítulos 3, 4 e 5, que falam justamente da estrutura sequencial, condicional e de repetição, né? Só que a leitura desses três capítulos aqui bastava ser da primeira sessão, quando ele fala de algoritmos, tá? As outras sessões elas tratam de linguagens de programação específicas. Então bastava ler a seção 3.1, 4.1, 5.1. E aí a gente viu, liberou também as listas de exercício, né? Vocês estavam fazendo listas de exercícios aqui no URI. Já tinha liberado aí, antes do feriado, a lista número 1 e a lista número 2, tá? E aí eu já liberei também a lista número 3 agora para vocês fazerem os exercícios de repetição, ok? Então, hoje a gente vai prosseguir, né, na resolução de algumas, né, de tirar dúvidas, resolução de questão, né, esclarecimento de dúvida, já preparando aí para a prova de vocês, que é no dia 28 de setembro, tá? A prova, lembrando que a prova vai ser aqui no URI, nessa mesma ferramenta, tá certo? Eu vou liberar uma lista de exercícios para vocês, com 3 questões. Uma questão sobre sequência, outra sobre condição e outra de repetição, tá? Então vão ser 3 questões aí. A prova valendo 7 pontos. E lembrando que essas listas, cada uma vale 1 ponto, né? Totalizando 3 pontos aí na V1. Ok? Bom, então agora eu quero dúvidas aí. Quero que vocês me tragam as dúvidas que vocês tiveram, que vocês estão tendo, para a gente prosseguir aí a nossa caminhada. Diga aí, Ciel. Ah, cara, parabéns aí, Ciel. Muito bom.
Parabéns mesmo. Saúde aí, tudo de bom aí para vocês. Cara, é o seguinte, a primeira da segunda lista. Vamos lá. Fazer, eu não vou fazer, mas eu vou dar aqui o caminho das pedras. A do Bhaskara, né? Beleza. Então vamos lá. Condicional. Falar E aí, nisso, deixa eu só professor, ver como é que depois está do aqui. senhor explicar a questão do nosso colega, eu só queria saber uma coisinha da primeira e da segunda lista, que eu fiquei em dúvida. Tá. Então, Gabriel, bota aí no chat. Quem tiver dúvida também, quiser tirar, vai botando aí no chat para ir deixando registrado, que aí a gente vai seguindo a ordem. Mas aí tu bota aí, tá? Ok. Então, primeira lista, beleza, muita gente fez. Ainda tem muita gente que não começou. Preocupante. Vamos lá. Condicional. Não, se é a do Bhaskara, tá. Ela não é a primeira da segunda lista, não, né? A do Bhaskara? É não. Tu lembra o número dela aí, Ciel, do Bhaskara? O Bhaskara não é a segunda, não, professor? Ah, é a segunda da segunda lista, tá. É que ele tinha dito a primeira da segunda, mas é a segunda da segunda, beleza. Então vamos lá. É 10:36. Beleza, show. Então é o seguinte, Céu. Nessa questão aqui do Bhaskara, você vai calcular a raiz de 1, as raízes de uma equação de segundo grau. Então ele vai entrar com 3 valores de ponto flutuante, beleza, né? Você vai ler 3 números A, B e C. Vai ser ponto flutuante. Vão estar aqui na mesma linha, ok. E aí, se não houver possibilidades de calcular as raízes, vai dizer que é impossível calcular. Caso contrário, vai imprimir o resultado com 5 dígitos. Então vamos lá. Quais vão ser os passos aqui? A gente vai ler A, B e C. Então a primeira coisa que você vai fazer é ler o A, o B e o C, né? Então aqui a gente vai ter a leitura do A, do B e do C. Então vou só botar aqui assim. Ler A, B e C. Depois você vai fazer o quê? Depois você vai verificar, né? Vai calcular o delta. Primeira coisa que a gente faz quando vai calcular as equações, as raízes de uma equação é calcular o delta, né? Então, a gente vai calcular aqui o delta. E o delta, a gente sabe que é o quê? É o b ao quadrado, né? É o b2 menos 4ac. Ou seja, é o b vezes b menos 4ac. Aqui calculamos o delta. Aí, pessoal, tem o seguinte: as condições para que eu possa calcular a minha raiz. Tá? O que vai acontecer? Eu tenho que verificar as condições. Eu tenho que verificar se é possível eu calcular
as raízes da minha equação. Esse é o próximo passo. Como é que eu vou calcular as raízes da minha equação? Como é que eu vou ver as condições? Então, basicamente, eu vou fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: o A é diferente de zero? E se o A for igual a zero, significa que a minha equação não é uma equação do segundo grau, né? É uma equação do primeiro grau. Lembrando o seguinte, vou botar aqui com letra minúscula. Lembrando o seguinte, que a equação do segundo grau, ela é desse jeito aqui. Ela é ax ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero. Okay? Então, eu preciso que esse a seja diferente de zero, porque se ele for zero, esse termo aqui não existiria, né? E aí a minha equação não é mais equação segundo grau. Então, o a tem que ser diferente de zero. Eu tenho que fazer esse teste. E o outro teste que eu preciso fazer é se o delta é maior ou igual a zero. Por quê? Porque eu não posso, né, para calcular raízes reais, eu não posso ter o delta negativo. Ok? Então essas são as duas condições. Tá? Então daqui a gente tem duas situações. Aqui eu vou ter duas situações. A primeira situação é isso daqui não ser verdade. Nem o a é diferente de zero ou o delta ser maior ou a zero. Se isso daqui não for verdade, se essas duas aqui condições não forem verdades, né, não forem verdadeiras, então eu vou dizer o quê? Que é impossível calcular. Então eu vou dizer isso daqui. Agora, se isso daqui for verdade, o que é que vai acontecer? Agora eu vou poder calcular as raízes da minha equação. E aí eu vou calcular as raízes da minha equação como? Primeiro, eu vou calcular o x1. Primeiro eu vou calcular o x1. Quem vai ser o x1? X1 é menos b mais a raiz quadrada do delta, por isso que eu tenho que verificar se ele é maior ou igual a zero, né? Como é que eu calculo a raiz quadrada do delta? É o math.sqrt, square root, né? Então, menos b mais a raiz do delta, isso tudo dividido por 2a. Então, eu preciso dividir isso aqui por 2 vezes a.
Atenção aqui que eu estou colocando os parênteses, né? Para deixar claro que primeiro eu tenho que fazer essa soma, depois eu faço essa multiplicação e depois é que eu vou dividir um pelo outro, tá? Então a importância dos parênteses. Então eu vou calcular o x1 e depois calculo o x2. Quem é o x2? É menos b menos a raiz de delta dividido por 2a. Então eu vou calcular isso daqui. Depois que a gente fizer esse cálculo, aí sim eu vou exibir o valor de x1 e x2. Vou imprimir na tela x1, x2. Então aqui, esses aqui são os passos para a gente calcular, né, as raízes da equação usando lá a fórmula de Bhaskara. Ok? Primeiro a gente vai ler A, B e C, depois calculo delta, depois eu vou fazer aqui uma condição, vou verificar se o A é diferente de zero e, é importante eu colocar aqui, é o I delta maior ou igual a zero. Se isso aqui não for verdade, impossível calcular. Você mostra a mensagem lá. Agora, isso aqui é verdade? Aí sim eu passo adiante, calculo x1, calculo x2, imprimo x1 e x2. Ok? Então, isso aqui, quem leu o livro azul, né, viu que isso aqui, o nome desse diagrama que eu fiz com o passo a passo é o fluxograma. Né? Esse aqui é o fluxograma dessa questão do Bhaskara. Beleza? Ciel, tranquilo aí? Conseguiu esclarecer? Pode ser. Você pode declarar o x1 e x2 lá junto com A, o B e o C. Mas você pode também, se quiser, declarar lá dentro da estrutura condicional. Aí fica a seu critério. Ok? Gilson, particularmente, eu sempre declaro tudo lá em cima, para eu ver, visualizar já todas as variáveis que eu vou usar no meu programa. Então eu costumo declarar tudo lá em cima e uso as variáveis, né, ao longo do código. Então pronto. Então é uma boa prática aí que você está usando. Beleza, ótimo. Falou, cara, valeu. Beleza, então vamos agora, Gabriel. Gabriel, é a primeira questão da segunda lista, né? A minha única dúvida nessa questão, professor, é que dá para colocar tudo num único if, né? Isso, dá sim, cara. É por causa que quando eu botava. Assim, eu não coloquei o código no URI porque tava dando erro, aí eu tava tentando ajeitar, só que sempre tava dando. Não tava dando os números do exemplo. Tava só dando direto valores não Ah, aceitos. entendi. Entendi.
Mas essa daqui você pode colocar tudo numa condição só. Que o que que acontece? Ó, vamos só pegar Assim, aqui. eu botei no if, justamente como ele colocou aí, se B for maior do que C, por aí vai. A única parte que eu fiquei Aham. meio mais ou menos foi se a variável A for par, só que eu dei eu tive que dar uma lida nas coisas antigas e para ver quando um número era par, é só se ele for dividido por 2 desse igual a zero, alguma coisa assim do tipo, né? Isso, isso. Então, o que que vai acontecer aqui, Gabriel? Seguinte, deixa eu colocar o texto aqui, a questão. A condição é essa daqui. Então, vamos analisar cada uma aqui individualmente. Ele quer saber se o B for maior do que C e se D for maior do que A E a e soma de secundário. a soma de C com D for maior que a soma de A e B e se C e D ambos forem positivos e Variável A se for a par. variável A for par. Aí no caso do par seria tipo, se A dividisse por 2 fosse igual a zero, né? Se o resto da divisão Se do a A da por divisão 2, fosse né? igual a zero, né? Isso. Deu. Ok. E é do que A e soma foi maior do que a soma e se A e B forem positivos e se a variável for par. Beleza. Então aqui são as condições. Então se o A for maior do que B, ok. É Ok. B for B maior do maior do que que A, C. também é ok. Então isso aqui, se o B for maior do que C, vai ficar assim. Se o D for maior do que A, beleza. Se a soma de C e D for maior que a soma de A e B, se a soma C mais D maior que a soma de A e B, beleza? Se A e B ambos forem positivos, desculpa, se C e D ambos forem positivos, ou seja, o C é positivo, maior do que zero, e o D também Maior do que zero. positivo, maior que zero. E se a variável A for par? Então, como você falou, para saber se é par, o resto da divisão tem que ser igual a zero, né? Ele é É. divisível por 2. Então, o A dividido por 2, eu pego o resto da divisão, foi igual a zero, ele é par. Então, essa é a condição. E aí ele está perguntando né? Ó, todas as condições são I. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai Pois é, colocar aí essas eu, condições eu aqui. tive aquela dúvida também, porque se eu fosse colocar com if, poderia ser vários, mas eu pensei, e se eu colocasse tudo num único if? Também o Pronto, programa iria rodar? exatamente. Iria rodar assim. Você tem as duas maneiras de fazer, com um if dentro do outro, ou você pode jogar tudo dentro de um if só. Aí como é que ficaria? Essa primeira condição aqui, né? Aqui, Só usar o e símbolo aí do você i, né? colocaria o i. É. Isso.
B maior do que A e C mais D maior que A mais B e C maior do que zero e B maior do que zero e o resto da divisão de A por 2, C igual a zero. Então, com isso daqui, a gente representou toda aquela condição, né? Uma Só falta condição botar e as a outra e a mensagens, né? outra. Exatamente. Aí agora é só completar o if com as mensagens, tá? Aí aqui é importante ressaltar o seguinte, só relembrar. Ele só vai entrar aqui dentro do if se todas as condições forem verdadeiras. Se uma delas der falso, aí ele vai cair no Aí vai else, pro else. né? Isso. Eu dei uma lida Porque aí. o i Eu exige que também dei tudo uma seja lida, verdade. professor, nos operadores e tem um sinal que são três iguais. Isso aí serve para quê? Pronto, boa pergunta, cara. No JavaScript tem essa coisa aqui dos três sinais. O que é que significa o seguinte? Vamos supor que eu queira comparar se A é igual a B. Eu vou declarar as variáveis aqui. A é igual a 10 e a variável B igual a string 10. O que que acontece? Do jeito que está aqui, igual, igual, ele vai comparar o A com o B. Isso daqui vai retornar true, verdadeiro. Por quê? Porque o JavaScript, a linguagem JavaScript vai pegar o A, e vai que é 10, e vai comparar com o B, que é string 10. Como eles têm tipo de dados diferentes, o que é que o JavaScript vai fazer? Ele vai converter o B, que é um string, para 10. E aí ele vai comparar, 10 é igual a 10, né? Então ele vai verificar o valor dessa string. Ele vai fazer um parseInt no B antes de comparar com A, para deixar os dois numéricos, tá? Agora, se eu comparar com igual, 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 essa comparação vai retornar falso. Por quê? Então, igual, 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 ele compara também o tipo de dado. Ele não converte um tipo de dado antes de comparar. Então, ele vai comparar aqui o seguinte, ó. Ah, 10. tá. Porque um seria número e o outro seria string, aí ele disse que não vai dar certo, né? Exatamente. Exatamente. Então, como um é número e outro é string, ele diz que é falso. Para dar verdadeiro, eu teria que comparar assim. Eu não precisaria me preocupar com isso. Aí ele converte o 10 Então, string para valor. então só para Tá? ver se eu entendi. Se for os três iguais, ele só vai comparar se os dois valores forem exatamente o mesmo, né? Sem Tem o ser. mesmo tipo. Ah, tá. E uma última pergunta, professor. Quando eu usei o Math Round, o Math não, só a função Math mesmo, dá para colocar o valor no Math tipo da variável, se ela for string, alguma coisa? Ou é só número mesmo? Cara, até onde eu lembro aqui é só número. Ah, tá. Ela só recebe número. Tá bom. Obrigado, Aí professor. para usar, você tem que converter para número, né? Ok. Obrigado, professor. Beleza? De nada, cara. Ok. Vamos lá agora o André. Questão 12 da primeira lista. Joia.
Questão 12 da primeira lista. Três, quatro, cinco, seis. Essa aqui, André, é da distância? Posso, olha já, André. É o da distância, beleza. Tu não submeteu não, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Tá sem submissão, ou tu botou agora? É, tá sem submissão. É só para explicar, né, o que ele quer? Seria, pronto. Então é o seguinte. Ele diz aqui que dois carros, né, partem numa mesma direção. Aí o primeiro carro sai com uma velocidade de 60 quilômetros e o segundo com 90 quilômetros. Então eles vão partir na mesma hora, né? Eles vão partir na mesma hora, os dois carros aqui. Então tem aqui o carro A e tem o carro B. Quer dizer, o carro X e o carro Y. O que vai acontecer? Eles vão partir do mesmo local, só que com velocidades diferentes. O X é 60 quilômetros. O Y parte com 90 quilômetros. O que vai acontecer? Embora eles tenham partido no mesmo local e no mesmo horário, como o Y anda mais rápido, ele vai se distanciar do X, né? Então, beleza. Então, em uma hora, o carro Y consegue se distanciar 30 quilômetros do X. Ou seja, uma hora depois, o Y está 30 quilômetros na frente do carro X. Ou seja, ele se afasta 1 quilômetro a cada 2 minutos. Então, a cada 2 minutos passados, o X fica 1 quilômetro na frente do o Y fica 1 quilômetro na frente do X. Aí ele está pedindo para você ler a distância e calcular o tempo que vai levar em minutos para o carro Y tomar essa distância do outro carro. Então, por exemplo, aqui, 30. Ele quer saber o seguinte: quanto tempo vai levar para o Y ficar 30 quilômetros na frente do X? Então, o que ele quer saber é o seguinte: vai chegar um momento que a diferença, a distância entre os dois é de 30 quilômetros. Quanto tempo vai ser preciso para atingir essa distância aqui de diferença? Aí aqui ele já deu até, né, facilitou. Ele se afasta 1 quilômetro a cada 2 minutos. Então, em 2 minutos, ele se afasta 1 quilômetro. Se ele está a 30 quilômetros de distância, quantos minutos ele levou? Então, se 1 quilômetro ele leva 2 minutos, 30 ele vai levar 60. Então, é só você pegar essa distância que ele quer e multiplicar por 2, que é o tempo que ele leva para se afastar 1 quilômetro. Aqui no caso, ó, 110 é a distância que ele quer. Vai ser preciso 220 minutos para o Y ficar 110 quilômetros na frente. 7 quilômetros. Em 14 minutos, o Y fica 7 quilômetros na frente do X.
Então, basicamente, você vai pegar esse número e vai multiplicar ele por 2 e exibir aqui o resultado. Ficou claro aí, André? Pronto. Então, basicamente é isso. Já que ele leva 2 minutos para se afastar 1 quilômetro, então cada quilômetro aqui você vai computar 2 minutos, né? Só multiplicar por 2. Beleza. Agora, joia, agora a tua questão do Bhaskara, né? Dúvida ainda nessa da distância? Tranquilo? Joia. Vamos agora ver aqui a tua questão do Bhaskara. Deu wrong answer. Beleza. Aqui, André, foi só detalhe mesmo, bem. Primeiro, você usou 3 prompts para ler o A, B e C. Nessa questão, aqui atenção, pessoal. Toda vez que os valores forem fornecidos na mesma linha, significa que você vai ter que usar apenas um prompt. Quando tem várias linhas, cada linha é um prompt. Mas como ele está dando tudo numa linha só, então você vai ter que ler isso num prompt só. E aí você vai ter que usar aqui aquela orientação aqui das instruções para ler múltiplos dados. Essa daqui, ó. Tem que usar esse esquema aqui. Então aqui, André, na verdade você vai fazer o seguinte. Primeiro você vai ler, vou chamar aqui de valores. Vai ler uma linha com os valores de A, B e C. Vai ler tudo junto, né? Aí, agora, você vai ter que fazer o quê? O split, né? Então, você vai colocar aqui as 3 variáveis dentro do colchete, vai fazer isso aqui, ó, valores.split e espaço em branco dizendo que ele vai quebrar, né, separar os valores toda vez que ele encontrar o espaço em branco. Aí depois, como esses valores vão estar como string, aí agora é só fazer a conversão para número, né? Então, o A recebe passe float do A, ou seja, eu vou pegar o string, converto para float e jogo de novo no A, só para transformá-lo para número. Pronto. Aí daqui para frente, o D, perfeito. Se o A, aí aqui ó, o igual
Tem que ser igual, igual. Porque se você usar um só igual, ele vai achar que você está fazendo uma atribuição, ó, como essas aqui. Então aqui, se o A igual a zero, impossível calcular. Só que aí, o I tem que ser maiúsculo, ó, do jeito que está aqui, tá? Maiúsculo. Se o D for menor do que zero, impossível calcular. Aí aqui, você está calculando x e y menos b mais raiz de delta sobre 2a menos b, beleza. Aí aqui tem um detalhe, cara. Se o a for igual a zero, ele vai exibir essa mensagem e continua. Aí passa aqui para próximo comando, que é esse if. Aí, o d é menor do que zero, aí ele vai exibir isso daqui de novo, se o a for igual a zero. Quer dizer, se o a for diferente de zero, mas o delta for negativo. Então ele vai mostrar isso aqui duas vezes, tá vendo? Ó? Que eles estão independentes. Então, se o a for zero e o d for menor do que zero, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar duas vezes essa mensagem. É uma situação que não vai ocorrer, porque se o a for zero, aqui vai dar zero, aí tudo vai depender do b. Se o b for negativo, o d vai dar positivo, né? Então é uma situação que não vai ocorrer. Mas em outros casos poderia ocorrer, né? Dependendo do if. Então tudo bem. Mas aí então ele vai passar aqui direto, aí agora ele vai calcular isso daqui, ó, independentemente disso. Então a sugestão que eu te dou é colocar esse cálculo aqui dentro de um else. Para ele executar somente no caso de ser possível calcular, né? E o caso contrário, porque senão ele vai sempre fazer isso daqui, independentemente das condições lá que você testou. Ok? Aí, eu sugiro você também fazer o seguinte. Ele pede que o resultado seja exibido com 5 pontos, 5 dígitos depois do ponto, ó. Então, todos eles são com 5 casas decimais depois do ponto. Aí você põe aqui o toFixed. Fixed 5. Só para ele exibir com 5 casas decimais. Aí agora, vamos testar. Então, eu vou pegar aqui esses valores, vou jogar num prompt só. Os 3 na mesma linha, separado por espaço. Ok. Então, 29788 e 71212. Beleza. Vamos pegar essa outra situação aqui. Pronto, observa aqui que tivemos um problema. Ó. Ele é impossível calcular. Só que ainda assim ele está calculando o valor do R1. Esse outro deu infinito. Por quê? Porque nesse caso o A é igual a zero. Então vamos ver aqui o que, que vai acontecer quando o A é igual a zero. O A é igual a zero é, então ele deu impossível calcular. Aí ele passou para esse outro if. D é menor do que zero? Não. O A é zero. Mas se eu calcular o D aqui, ó, o D nesse caso vai dar B ao quadrado. Vai dar 400. Então, ele vai cair aqui no else. E vai executar isso daqui quando ele não deveria executar. Então, pelo fato desses dois ifs estarem independentes,
está tendo esse efeito colateral. Então, a minha sugestão é que você inclua o seguinte, ó. Se o A for zero ou o D for menor do que zero, aí você diz que é impossível calcular. Caso contrário, aí você calcula isso daqui. Aí você tiraria esse if aqui. Então agora, se a gente for rodar, ele vai só dizer que é impossível calcular. E aí ele não entra mais nesse cálculo aqui, tá? Porque o A foi igual a zero. Lembrando que no ou, basta uma das duas condições ser verdadeira para que ele entre dentro do if, né? Ok? E vamos ver aqui o terceiro caso. É 2466 menos 1968. E esse terceiro aqui, o delta dá negativo, vai ser impossível calcular. Então, recapitulando, André, a entrada de dados, né? Como os dados estão na mesma linha, você vai fazer um prompt só e depois faz o split para separar nas variáveis. E depois você vai colocar o cálculo das raízes dentro de um else para ele só executar caso essa condição aqui, né, não seja verdadeira. E aí você coloca aqui o toFixed 5 na hora de exibir. Beleza, André? Ah, professor, Opa, diga aí, Gabriel. eu fiz agora aquela questão, deu certo, só que o site está dizendo que a resposta está errada. Vamos ver Eu lá. já. Qual é a questão? É a primeira questão da segunda lista, ainda. Certo. Então vamos ver aqui teu código. Se fosse aquela. Se fosse aquela questão de. Como é que é? De valores, essas coisas, eu até entenderia que o site está dando erro, só que tá certo, ali, valores aceitos e valores não Não, aceitos. aqui o caso aqui, Gabriel, é igual o mesmo aqui do André. O que que acontece, ó? A tua lógica tá ok. Deixa eu só fazer aqui a indentação. A lógica até que tá ok. O problema aqui é que ele dá os valores na mesma linha. Então, você não vai ler usando 4 prompts, como você fez, ó. Porque os valores não estão em linhas separadas, está tudo na mesma linha. Então, você vai ter que ler com um prompt só. Você vai fazer um prompt para pegar todo mundo de uma vez, né? Por exemplo, digite os valores de A, B, C e D. Aí depois você vai fazer A, B, C, D, declarar eles aqui, jogando aqui o split. O split vai fazer o quê? Vai fatiar aquela linha, quebrando nos espaços em branco e jogando no A, no B, no C e no D. E aí depois você vai converter, são números inteiros, né? É, o paciente, A, B, C, D. Agora sim a entrada de dados está adequada, né, para o jeito que ele vai fornecer os valores. Se a gente rodar aqui, eu vou botar os valores todos na mesma linha, ó, separado por espaço em branco.
Valores não aceitos. Vou pegar esse aqui. Valores aceitos. Então, Gabriel, faz só essa mudança aí, tá? Na entrada de dados. Deixa ela A desse segunda jeito aqui. variável que o senhor colocou foi módulo, né? A segunda variável, qual? É, debaixo dos valores. Isso aqui Ah, é um colchete. É um colchete. Você bota as variáveis dentro de um colchete. ok. O meu teclado, ele está debaixo da chave. Do lado esquerdo do Enter. Tá certo, então. Então, praticamente eu só faço essa modificação, né? Só essa modificação na entrada. Tá certo. Faz aí, submete, para ver se passa, beleza? Só deixa eu dar uma olhada melhor aqui, rapidinho. Opa, deixa. Certo. Ok, acho que já vou fazer agora. Beleza. Ok, pessoal. Mais dúvidas? Vou ver aqui. Posso sim, cara. É o Bhaskara, né? IC. Fez o split. Deu passe float. Delta. Cara, Ciel. Calculou o delta, beleza. X1 e X2. Cara, é o seguinte, eu tô vendo aqui duas coisas que estão influenciando. A primeira é que a saída, tu vai, na hora de exibir aqui, tu tem que exibir X1 e X2. Tu tá exibindo X2 e X1, tá? Então, vou botar aqui, vou só inverter, X1 e X2. Mas aí é o seguinte, esse cálculo aqui, X1 e X2, eu sugiro que você só faça quando você verificar essa condição. Por quê? Porque se o A for igual a zero, ele vai multiplicar por 2 e vai fazer a divisão por zero. E aí vai dar um resultado lá, né? Vai dar infinito lá, tudo mais. E aí ele não vai exibir, ele vai exibir impossível calcular, mas ele vai fazer esse cálculo aqui de qualquer jeito, tá certo? No JavaScript, a divisão por zero aqui, ele não vai dar erro, mas vai ter linguagem de programação que vai dar, tá? Então eu sugiro que você coloque esse cálculo aqui dentro da condição. Você só vai fazer esse cálculo quando essa condição for verdadeira. Tá? Mas se você deixar assim, ele vai passar. O JavaScript ele ignora esse tipo de coisa. Mas, tá? Eu sugiro você deixar isso aqui dentro do if. O que está causando o teu erro é isso aqui. Estava x2 e aqui estava x1. Inverter, só testar.
Ok, acho que tem aqui mais um problema. Não, tem não. Tá dando 2 espaços em branco. Ah, aqui, ó, Ciel. No lugar da vírgula, bota mais, tá? Ele concatenar. Ele vai botar 2 espaços em branco lá. Agora sim. Agora sim. Ok. Beleza. Então Professor, pronto. poderia Resumindo, só o Ciel. senhor dar o depois de terminar de explicar para o nosso colega, só dar Ctrl Z para eu dar de novo uma olhada naquilo? Posso sim, Gabriel. Então aqui, Ciel, é o seguinte. Além de tu trocar x1 e x2, troca a vírgula por mais, tá? Para ele concatenar. Senão ele bota um espaço em branco a mais. Pronto. Aí tu troca e submete de novo para ver se passa. Ok? Beleza, Lucas? Tranquilo, cara. Já botei aqui a presença. Quem tiver aí horário F, tiver que sair mais cedo aí, pode ficar à vontade. Sim, Gabriel, tu quer. Eu vou dar o Ctrl Z, tu dá um print aí da tela, que aí tu deixa salvo aí na tua máquina. Só. Pronto. E pronto, é aqui. Pronto, já tirei o print, professor. Pronto, beleza, cara. Ok, pessoal, mais dúvidas? De nada, Lucas. Pessoal, só lembrando aqui, né, que a nossa prova vai ser no dia 28 de setembro, ok? Conforme lá plano de ensino, dia 28, daqui a 2 semanas. Então eu peço aí para quem ainda não fez, não começou a fazer as listas, peço para que faça, tá certo? O quanto antes, para que não seja pego de surpresa na prova, tá? Na hora da prova, eu costumo ver muitos alunos querendo ir para a prova sem ter feito nenhum exercício. E aí na prova não consegue sair do lugar porque não consegue submeter, né? Não entende como é que funciona o URI, não entende a estrutura das questões. Então é importante realmente você fazer essas listas aí. Até porque cada lista dessa vale um ponto, tá? Então a lista um, né, ainda tem gente que não começou. A lista 2, poucos alunos fizeram. E tem a lista 3, que também cai na prova, que é a estrutura de repetição. Capítulo 5. Sávio aí já começou, beleza. Ok? Então não deixem para a última hora, por favor.
Questão 1113. O que é que tem ela, sabe? É, isso. Não. Essa questão, ela é exatamente para treinar condição de parada, né? Então você não tem uma quantidade você não tem uma quantidade pré-determinada. Quantas vezes eu vou repetir, né? Porque quando ele diz quantas vezes são, você já sabe que vou usar um for que eu já sei que vai começar de um e terminar naquela quantidade. Mas quando ele não disser a quantidade, né? Então, no caso, você não vai definir a quantidade de vezes, porque pode ser que você defina uma quantidade menor do que o que ele vai te dar. Exatamente. Exatamente, Cel. Esse é o caso típico de usar o while. Mas aí qual vai ser a condição? Vai ser exatamente isso daqui, ó. A leitura deve ser encerrada ao ser fornecido valores iguais para x e y. Então você vai ficar lendo os valores, repetidamente, até que o y seja igual a x. Aí quando o y for igual a x, você para, tá? Então, enquanto y for diferente de x, você lê. Lê e vai lendo. Enquanto for diferente de x, né? Aí quando x é igual a y, aí você sai do loop. Então, nesse caso aqui, é um while. Beleza. Sávio, não daria. A princípio, não. Por quê? Porque o for a gente usa quando tem uma quantidade determinada de vezes para ser repetido. Então, por mais se eu tentar determinar quantas vezes, pode ser que essa quantidade que eu vou dizer seja menor ou maior do que a quantidade que ele vai colocar lá na questão. Então, a princípio, pelo for não dá não. O for é indicado para a quantidade já determinada aí de vezes, tá? Porém, tá? Porém, eu vejo algumas pessoas querendo forçar a barra do for, tá? Eu me torço todinho quando eu vejo um negócio desse, que é o quê? Eu vejo gente que faz isso daqui, ó. Por favor, não façam isso. O ideal seria fazer isso aqui, while, enquanto o x for diferente de y, né? Ele vai repetir o que está aqui dentro. Enquanto o x é diferente de y, ele repete. Pá, 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 vai repetindo. Quando o x é igual a y, aí ele não faz mais. Bom, aí eu vejo gente fazendo isso daqui, ó. For, aí bota espaço, ponto e vírgula, aí bota aqui a condição, espaço, ponto e vírgula. Deixa desse jeito aqui. Ok? Eu vejo muita gente fazendo isso aqui. Ou seja, tá usando o for como se fosse um while. Né? Tá botando apenas aqui a condição. Ele não inicializa com nada, ele também não incrementa nenhuma variável com nada, ele apenas está fazendo esse teste aqui da condição. É muita vontade de querer usar o for isso aqui, tá? Mas por favor, não façam isso. Beleza? O for, ele tem como premissa a quantidade de vezes que você quer repetir. Se você não sabe, então é porque você vai usar um while, tá certo? Então aqui é a maneira mais adequada de usar o for. Então por isso que eu disse que a princípio com o for não dá, porque o for não é feito para isso. Mas eu vejo gente forçando a barra dessa maneira.
Então, por favor, não façam isso. É loucura, cara. E eu vejo muita gente fazendo isso. É gostar demais do FOI isso aí. Beleza? Pessoal, mais alguma dúvida? Ok. Então pronto. Então, continuem aí a lista, façam a lista. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá certo? Eu tiro dúvida, tá? Não deixem acumular dúvida, manda e-mail para mim, manda torpedo, manda WhatsApp, tá? Vocês já viram que eu respondo, que eu tiro as dúvidas, né? Vários alunos entram em contato comigo, não deixo ninguém no vácuo, tá? Pode ser que eu demore um pouco a responder, porque eu respondo todo mundo, mas manda a dúvida, não deixa a dúvida acumular, beleza? Então vou finalizar por aqui, qualquer dúvida aí eu estou à disposição. Beleza, cara, valeu. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, prazer revê-los e até quinta-feira. Boa semana aí a vocês. Tchau, tchau. Boa semana, professor. Valeu.